Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano Meira e essa é uma aula sobre derivadas parciais. Vamos começar então representando aqui uma função que depende de duas variáveis, a variável x e a variável y. Eu vou mostrar para vocês como é que faz para derivar essa função ou em relação a x ou em relação a y, tá? A derivada parcial dela. Então vamos inventar aqui uma função que misture x e y, como por exemplo 2x ao quadrado vezes y ao cubo mais x ao cubo mais y ao quadrado. Tá? Agora, nosso objetivo então é derivar essa função apenas em relação a x ou em relação a y. Primeira coisa, para representar essa derivada, você pode fazer o seguinte, você pode fazer esse símbolo aqui, ó, que representa a derivada parcial de f em relação a x, tá? Ou você pode fazer de um outro jeito, que é o seguinte, em vez de fazer essa derivada aqui, você pode indicar assim, ó, f índice x. Diz a mesma coisa, está dizendo que é a derivada da função em relação apenas a x. Muito bem. Então, a primeira coisa que você tem que saber para fazer esse tipo de exercício é que se você está derivando em relação a x, tudo que não é x é constante. Então, por exemplo, aqui nós temos o y ao cubo, é uma constante. Nós temos o y ao quadrado, também será tratado como uma constante. Assim como, claro, os números, né? O número 2 é uma constante também. Então, vamos lá. Como é que vai ficar essa derivada? Derivada de 2x ao quadrado, nós sabemos que é 4x. E y ao cubo, como é uma constante, você vai apenas repetir aqui y elevado a 3. Só isso, mais nada, tá? Derivada de x ao cubo. A derivada de x ao cubo é simplesmente 3x elevado a 2, como todos nós sabemos, tá? E a derivada de y ao quadrado? Quanto é a derivada de y ao quadrado? Em relação a x, essa derivada aqui é simplesmente zero, porque o y é uma constante. Então, isso significa que a derivada da função f, faltou espaço aqui, que a derivada da função f em relação a x, vamos só organizar aqui, é 4x y ao cubo mais 3x ao quadrado. Pronto, acabou. É muito simples, não tem segredo nenhum, pessoal. Então, agora que vocês entenderam como fazer a derivada em relação a x, vamos fazer a derivada em relação a y, tá? Desculpe aqui, eu estou meio atrapalhado, é que eu não estava acostumado a gravar a aula usando esse sistema aqui de filmar a própria mão. Mas sabe o que eu estou gostando? É legal, porque dá menos trabalho do que o método anterior que eu fazia. Agora vamos ver se vocês vão gostar ou não. Deixa aí nos comentários a sua opinião a respeito disso. Vamos agora então fazer a derivada da função f em relação a y. Vou fazer de vermelho aqui. Então, eu vou representar por f índice y aqui embaixo, tá? Derivada do f em relação a y. Então agora a minha variável é só essa que está grifada aqui em vermelho, o restante é constante, tá? Ou seja, o x é uma constante. Então, 2x ao quadrado eu vou apenas repetir aqui porque ele é uma constante que está multiplicando a minha função. E minha função é y ao cubo. Agora sim, a derivada de y ao cubo é 3y elevado a 2. Tudo bem? Mesma coisa aqui agora, ó. Quanto é a derivada de x ao cubo? Em relação a y, essa derivada é zero. Por quê? Porque o x ao cubo não depende de y, né? Mesma coisa aqui, ó. Quanto é a derivada de y ao quadrado em relação a y? É simplesmente 2y. Esqueci de pôr o sinal de mais. Certo? Então, beleza. Agora é só você organizar a sua resposta. Vai ficar como? O f em função... A derivada de f em relação a y é... Esse termo aqui dá para a gente simplificar. Ó. 2 vezes 3 é 6, x ao quadrado vezes y ao quadrado. Essa é a primeira derivada. E depois nós temos aqui simplesmente 2y. E aí, acabou, gente. É só isso a derivada de uma função de várias variáveis. Não tem muito segredo. Tá vendo? Querem fazer mais um exemplo aqui? Ó? Vamos fazer esse aqui, meus alunos ficaram em dúvida, então é bom vocês fazerem também. Ó. Vamos pegar isso aqui, vamos pegar aqui uma função f, que depende de x e de y, e que é igual a, por exemplo, e elevado a xy, x vezes y. Tá? Como ficaria a derivada dessa função em relação a x? Como ficaria a derivada dessa função em relação a y?
Então, eu vou representar aqui de azul a derivada da função em relação a x, tá? Vamos fazer aqui o fx. F derivado em relação a x. Bom, a regra que a gente usa para fazer esse tipo de derivada é a seguinte, ó. A derivada de e elevado a u, tá? A derivada disso aqui, e elevado a uma função u, é simplesmente u' e elevado a u, tá? É a derivada do expoente vezes a própria função. Então, o que é que vai ficar aqui agora? Então, nós queremos derivar isso em relação a x, tá? Então, vai ser a derivada do expoente, que é o u', tá vendo aqui? Então, a derivada do meu expoente, a derivada de x vezes y. Muito bem, a derivada de x é 1, e o y é uma constante, então vai ficar 1 vezes y, ou seja, apenas y mesmo. Vezes e elevado a u. Então, você vai apenas repetir aqui, e elevado a u. Quem é o u? É x vezes y, conforme eu já tinha ali. Ok? Então, a minha resposta é, a derivada de f em relação a x é simplesmente y e elevado a x y. Tranquilo? Então, agora a gente pode fazer também, se vocês quiserem, a derivada dela em relação a y. Vamos ver se cabe aqui no cantinho. Ó. A derivada da função f em relação a y é u'. Quem que é u'? Derivada do expoente, só que agora em relação a y. O x é uma constante, eu repito, e a derivada do y em relação a y é 1. Tudo isso vezes z elevado a u. Quem é u? X vezes y. Tá? Então, significa que a minha derivada em relação a y é simplesmente x e elevado a xy. Tá bom? Então aí, gente, um pequeno exemplo sobre derivadas parciais. Olha, eu gostei muito desse negócio de gravar aula filmando à mão, porque rende bastante e não dá tanto trabalho. Então, eu acho que vocês terão mais aulas nesse canal daqui pra frente, tá bom? Aproveite então, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, fala aí de onde você é, puxa um papo aí pra gente conversar um pouquinho. Valeu, muito obrigado e até a próxima.